Atenção, vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! Ananias, o que é que você tanto lixa? Faz 2 dias que eu passo por aqui, você aí lixando, pra que tudo isso? Senta aí, dona Marta. Olha, eu tô lixando porque precisa, viu? Eu tenho que entregar uma encomenda e as peças têm de ir já preparadas para serem pintadas. Ah, e precisa de tudo isso para pintar? Precisa sim, dona Marta. Olha, a preparação da superfície é fundamental para que a pintura desempenhe bem o seu papel, que não é só de embelezamento, não. É também de proteção das peças. Ah, então pintura não é só para embelezar. Não, a pintura serve também para proteger as superfícies. E para que ela faça essa proteção com eficiência, a pintura precisa ser muito bem aplicada. E para que ela possa ser bem aplicada, a superfície precisa estar bem preparada. Aham. Até rimou, dona Marta. Eu tô poeta hoje. Hoje você vai entender por que a preparação das superfícies é tão importante. Vai aprender como essa preparação pode ser feita e vai ver também que a tinta não serve apenas para embelezar, mas também para proteger as peças. A preparação das superfícies que vão ser pintadas é tão importante que a nossa teleaula de hoje vai ser inteiramente dedicada a esse assunto. E essas coisas todas que você falou, serve para qualquer tipo de pintura? Quer dizer, serve para pintar uma máquina de lavar, por exemplo? Serve sim. Olha, qualquer superfície que vai ser pintada precisa estar muito bem preparada, para que a pintura tenha os resultados esperados. Ah, mas então eu vou acompanhar para poder explicar para o Zé. Ele está querendo pintar a nossa máquina, que já está meio velha. Aí eu explico para ele, né? É isso aí, dona Marta. E você prepare-se que a nossa teleaula já está começando. No universo da mecânica, quando a gente fala em pintura, a gente fala em embelezamento das peças, mas fala principalmente em proteção dessas peças. A pintura é um dos meios usados para se proteger as mais diferentes peças. E é justamente por isso que uma boa preparação para a pintura é fundamental. Vai depender também dessa preparação a eficiência da película de tinta que vai ser aplicada. Benê, me explica uma coisa. Eu sei que a pintura é muito importante para a proteção das peças e que por isso a preparação das superfícies é fundamental. Mas essa proteção é proteção contra o quê? Contra a ferrugem? Olha, você tocou num ponto super importante dessa história de pintura. A ferrugem que você falou é, na verdade, o resultado da ação do ambiente sobre alguns metais. E é isso que você já sacou. A proteção é contra o ambiente, ou os fatores presentes no ambiente que de alguma maneira atacam o material. Que no nosso caso aqui é a ferrugem. O que acontece com essa chapa metálica aqui é que ela se oxida. Ou seja, sob a ação da atmosfera, especialmente do oxigênio e umidade presentes no ar, parte desse material acaba se oxidando, se transformando num material com características diferentes. Esse material que surge é que chamamos de ferrugem. Então quer dizer que a ferrugem é o resultado da ação do ambiente sobre o metal? É isso aí. E a proteção da pintura é exatamente para isso. Uma das suas funções é proteger o material, ou pelo menos retardar os efeitos dessa ação. Quando a gente olha umas peças como essas aqui, a gente pode ter até a impressão de que a pintura não foi suficiente para evitar a ação do ambiente. Mas as coisas não são bem assim, porque a pintura, como outros meios contra a corrosão, tem uma vida útil, ou seja, por melhor que tenha sido a preparação e a aplicação da pintura, ela tem mesmo um tempo de vida útil e precisa de manutenção. Acontece que muitas vezes, quando a gente vai reparar, a corrosão já fez os seus estragos e com o tempo as peças podem ficar mesmo assim. Veja você, eu nunca tinha parado para pensar que a pintura é tão importante. Certo, dona Marta. É por isso que nós temos as várias etapas para a preparação da pintura, e todas elas muito importantes. A primeira é a inspeção. É quando a gente pega a peça e procura graxas, óleos, sujidades, defeitos superficiais. Depois a gente verifica em que pontos essas sujidades aparecem.
Ô, Ananias, me explica uma coisa. Por que é tão importante tirar graxa, óleo, ferrugem e essas coisas? Todo pintor fala isso. Mas eu não consigo entender por que isso pode atrapalhar tanto. Ah, isso é fácil entender, dona Marta. Dá só uma olhada. É fácil entender porque a limpeza da superfície é fundamental. Vamos imaginar que essa chapa de aço carbono seja a nossa superfície a ser pintada. Ela contém óleo e ferrugem. Vamos agora colocar uma fita adesiva nessa região. O que acontece? Nos pontos em que estão o óleo e a ferrugem, a fita adesiva não entra em contato com o metal. Com a tinta, acontece uma coisa parecida. Afinal, ela também forma uma película. Viu só, dona Marta, como é importante retirar a graxa e a ferrugem da superfície? Se eles ficarem aí, eles vão prejudicar a aderência da película de tinta. E esse é o primeiro passo para diminuir a vida útil da pintura e a sua proteção contra a corrosão. Ah, tá bem, já entendi. Então a gente tira a graxa, a ferrugem, essas coisas e pronto. E aí? O que vem agora? Calma, dona Marta, não é só retirar a graxa e o óleo, a ferrugem e pronto, não. Existem muitas outras substâncias que podem estar na superfície e podem prejudicar a aderência da película de tinta. Preste atenção que aí vai uma listinha com as principais substâncias que devem ser removidas no processo de preparação para se ter um bom resultado da pintura. A nossa listinha começa com os óleos e as graxas. Carepas, que são óxidos metálicos de laminação. Ferrugem, que é o nome popular dos óxidos da corrosão. Os sais minerais, como o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, por exemplo. Os restos de pintura, sim, porque a peça pode já ter recebido uma pintura anterior. A poeira de modo geral. E a umidade, que é outra grande inimiga de uma boa pintura. Depois de identificados os pontos que precisam ser limpos, vamos à limpeza propriamente dita. Vamos ver com essa peça aqui, por exemplo. A limpeza tem várias etapas. A primeira é a aplicação de solventes. Esses solventes são produtos químicos especialmente preparados para remover óleo, graxa e gordura. Depois da aplicação do solvente, é hora de fazer a limpeza mecânica. É importante manter essa ordem, porque se você inverter e fizer a limpeza mecânica primeiro, você pode sujar as suas ferramentas. A limpeza mecânica é uma parte, uma etapa importante na preparação da superfície para a pintura. Porque, além dela estar bem limpa, ela precisa ter uma característica fundamental para a boa aderência da tinta. Agora vamos ver a importância da rugosidade. Ah, Benê, espera aí que essa aí eu sei. Como o nome diz, a gente cria rugosidade aplicando algum processo à superfície, de modo que ela fique ligeiramente áspera. Isso porque a tinta adere mais fácil e firmemente a uma superfície áspera do que a uma superfície totalmente lisa. É isso aí. A rugosidade é um item fundamental dentro da preparação para a pintura. Se você fizer uma boa limpeza e conseguir uma excelente rugosidade, a sua pintura tem tudo para ficar ótima. Tá aí, Benê. E como é que eu sei qual a rugosidade apropriada? Porque existem fábricas por aí que isso já é automático. E se tiver de fazer manualmente? Bem, aí depende do tipo de tinta que você está usando, do tipo de superfície que você está pintando. Tudo depende do resultado que você precisa. Por exemplo, existem fábricas que conseguem a rugosidade automaticamente através de um processo chamado fosfatização. Daqui a pouco a gente vê o que é essa fosfatização. Vamos começar vendo como a rugosidade pode ser obtida pelo processo manual. É exatamente isso o que este funileiro está fazendo. Ele está fazendo a limpeza manual e está conseguindo a rugosidade utilizando uma lixa. Só depois de fazer essa limpeza que a peça está preparada para receber a primeira camada de tinta. Vamos ver agora um outro processo. Neste caso aqui, o funileiro está fazendo a limpeza mecânico-manual e está conseguindo a rugosidade utilizando, neste caso, uma lixadeira.
É sempre bom lembrar que esses dois processos não são muito eficientes. Já a limpeza por jateamento abrasivo é considerado um processo de bom rendimento e de resultados eficientes. O jateamento se encarrega de formar uma rugosidade na superfície da peça, possibilitando uma boa aderência da película de tinta. Dentro da limpeza por jateamento abrasivo, existem muitas variáveis. No seu livro de estudo, você encontra uma lista com essas variáveis e as suas aplicações. Não deixe de estudá-lo. E já que nós estamos numa oficina que trabalha com automóveis, cabe ainda uma pergunta. Você sabia que os automóveis, caminhões e ônibus são todos fosfatizados? Meu carro fosfatizado? Não sabia. Não sabia não. Fogão e geladeira fosfatizado? Não sabia não. Não. Bem pouca gente sabe, mas os carros, caminhões, ônibus são fosfatizados. Peraí, Benê, o que é essa tal de fosfatização? Ela acontece dentro de um túnel, num processo automático, e é parte para a preparação para pintura de veículos, fogões, geladeiras, etc. Dentro do túnel, o chassi recebe a aplicação da solução fosfatizante. Essa solução reage com o metal e forma uma película porosa, que facilita a aderência da tinta e, principalmente, evita a corrosão, aumentando a vida útil da carroceria. Quer dizer que o carro do Zé é fosfatizado? É isso aí, dona Marta. Todo carro com carroceria metálica recebe a fosfatização como parte da preparação para a pintura. Ai, que legal, Ananias. Bom, agora eu já estou por dentro da preparação para a pintura. Já sei que é preciso inspecionar a peça que vai ser pintada, fazer sua limpeza. E sei que é preciso também criar rugosidade para facilitar a aderência da película de tinta. E já sei que essa rugosidade pode ser criada de várias maneiras. Manualmente, com palha de aço ou lixa. Com a ajuda de ferramentas como lixadeiras ou marteletes de agulha, por exemplo. Ou por jateamento abrasivo. Ah, e é claro, por fosfatização, que além de tudo ainda ajuda a diminuir a corrosão. E, olha eu, poeta. Muito bem, dona Marta, tá sabendo de tudo. Ah, só faltou uma coisinha, que é a preparação para a pintura de peças galvanizadas, como essa aqui, ó. Eu não posso simplesmente lixá-la ou jateá-la, porque ia acabar danificando o revestimento metálico que ela possui. Ah, e aí a gente faz o quê? Bom, aí existe um tratamento especial para pintar peças galvanizadas chamado Wash Primer. Wash o quê? Wash Primer. É uma tinta especialmente formulada que é aplicada sobre a superfície galvanizada previamente desengordurada, que prepara a superfície, melhorando a resistência contra a corrosão e favorecendo a aderência da tinta que vai ser aplicada. E agora prepare-se que vem aí a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer a preparação para a pintura. Você viu como a pintura desempenha um papel importante não apenas para a beleza das peças, mas também para a proteção das superfícies em seu contato com o ambiente. Você aprendeu que a preparação segue etapas bem definidas, que começam com uma inspeção, passam pela aplicação de solventes e por diversos processos de limpeza mecânica. Finalmente você aprendeu o que é fosfatização e viu que esse processo está presente em todos os automóveis e em muitos eletrodomésticos. Aprendeu também que as superfícies galvanizadas necessitam de um tratamento especial para serem pintadas. Então, na próxima teleaula tem mais sobre tratamento de superfícies. Não se esqueça de aprofundar tudo isso que a gente viu no seu livro de estudos. Lá você vai encontrar detalhes e informações importantes para que você domine de uma vez por todas a preparação da pintura. Bons estudos e até a próxima!